E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo. E agora fazendo um vídeo aí depois desse pequeno hiato que eu passei aí num imbróglio com o YouTube e também com o Facebook. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Só que hoje eu tenho que falar com vocês sobre três assuntos muito importantes. Bom pessoal, vamos lá. O primeiro assunto que eu tenho que falar para vocês é a possível extinção do programa Mais Médicos. Eu digo possível porque quando o assunto é a ilha do Fidel, a gente não pode especular muito. Aquele pessoal lá, o que eles escrevem não vale nada, o que eles falam não vale nada. Mas hoje o ministro da Saúde da ilha cubana emitiu uma nota falando que não gostou da eleição do Bolsonaro, falando que não gostou da reformulação que o Bolsonaro estava propondo para o plano Mais Médicos. Eu vou explicar um pouquinho a reformulação, e ele falou que vai acabar, falou que vai sancionar tudo e que todos os médicos que estão aqui no Brasil, aproximadamente 20 mil médicos cubanos, vão retornar para a ilha, e acabou a parceria Brasil-Cuba. Mas você fala assim agora, poxa vida, Renato, o que o Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro falou para ter essa reação do ministro da Saúde cubano? Bom, a única coisa que o Bolsonaro fez foi exigir que os médicos cubanos passem por uma prova do sistema Revalida. E aí você me pergunta, mas Renato, o que é o sistema Revalida? O sistema Revalida é uma coisa simples que todo profissional que vem de outro país tem que fazer para provar que o seu conhecimento naquela área consiste com o que se espera do sistema educacional brasileiro. Se você é um engenheiro formado em Harvard e você vem para o Brasil, o MEC tá pouco se ferrando se você é formado em Harvard. Ele quer saber se você sabe as mesmas coisas que a gente ensina aqui. Então ele vai dar uma provinha para você. Se você passar nessa sua provinha, eles vão te dar uma carta para você poder comprovar que sim, você sabe o que você tá alegando que você sabe. Entendeu? O que eles ensinam lá é a mesma coisa que ensina aqui, então todo mundo está de acordo, todo mundo aprendeu a mesma matéria. Só que aparentemente isso para o governo de Cuba é um assinte, né? Eles não gostaram disso de maneira alguma e falaram que isso é uma coisa impensável, que os nossos médicos são bem treinados, etc, etc. Bom, aí fica uma questão de... não sei, entendeu? Pode ser de cordialidade, pode ser diplomática, mas eu não vejo nada demais. Tá, ok? Quando você é contratado para uma empresa que seja, entendeu? O cara vai te passar uma provinha e vai ver se você sabe realmente aquilo que você está falando. Se realmente você tem no seu currículo aquilo que você propõe. Mas aparentemente o pessoal de Cuba isso não é uma coisa legal, isso foi um disparate. Mas a mudança mais importante que o Bolsonaro estava oferecendo para o programa Mais Médico era de simplesmente alterar a forma de pagamento. Para você que não sabe, você que é um esquerdista, o programa Mais Médicos ele não é um programa para auxiliar o povo brasileiro, ele é sim um programa para mandar dinheiro para a família de Castro, entendeu? Só isso. O programa Mais Médicos nada faz do que escraviza médicos cubanos, mandam esses médicos aqui para o Brasil para eles trabalharem nessas condições ridículas dos hospitais, das clínicas do Brasil, né? Então o pessoal faz um trabalho análogo à escravidão, tem que trabalhar aí entre 12 e 14 horas por dia, e eles recebem somente 20% do salário deles, porque 80% do salário deles vai direto para a ilha de Cuba. Entendeu? E esse valor não é repassado para suas famílias, que estão lá em Cuba como reféns, para garantir que a pessoa que está aqui no Brasil vá voltar para a ilha, né? Porque senão, a gente sabe muito bem, já tivemos casos, mais de 7 casos, de médicos cubanos que pediram asilo aqui no Brasil porque a família conseguiu fugir para a Flórida. Então a gente sabe que esse programa Mais Médicos, na verdade, é só um grande programa de transferência de renda aqui, do dinheiro do brasileiro pobre para família rica lá do Fidelito, né? Mas é basicamente isso, pessoal. O Bolsonaro ainda nem assumiu e já está fazendo melhoria pra gente aí. Acabar com esse programa Mais Médico vai ser uma coisa muito boa. O Brasil nunca teve falta de médicos. O que o Brasil tinha era uma falta de um plano de carreira para os médicos que trabalham no SUS, entendeu? O cara ia trabalhar no SUS, ficava lá jogado às traças naquelas condições deploráveis, o cara saía de lá e ia para o sistema particular. É normal. Isso é normal. Então agora, quem sabe aí com a extinção do Programas Mais Médicos, a gente começa a prestar atenção de verdade no sistema do SUS e no sistema da saúde pública do Brasil. Bom pessoal, o segundo assunto de hoje é a votação do projeto de lei da Escola Sem Partido, que está sendo aí de novo
uma grande festa, um grande ponto de contenção, aí, de inflexão na mídia e nas redes sociais, e todo mundo falando que é contra, porque é a lei da mordaça, e porque é censura, e porque não pode filmar o professor em sala de aula, e blá blá blá, e mimimi. Bom, a gente vive em pleno 2018, aí fim de 2018, quase 2019, e se você ainda não acredita que existe doutrinação em sala de aula, desde o ensino público ali fundamental até o ensino superior, eu vou deixar para você esse vídeo curtinho para você assistir, olha só. Veja que revista, hein? Olha, veja que revista, Veja, a pior revista do mundo, dizendo, contando que o Bolsonaro naquela época tinha planos, foi de explodir um monte de coisa lá no exército do Rio de Janeiro, para provocar reações para ganharem aumento. Ou seja, quem é o terrorista aí? Está na revista Veja, eu trago para você se você quiser. Bolsonaro tinha 35 anos na época, 30 e poucos anos na época, aparece lá a fotinho daquele canalha, bonitinho lá, jovenzinho, provocando coisa, e aí foi absolvido pelo tal de Leônidas, que era sei lá o que do exército. Então, todo mundo tem uma posição, você tem a sua. Eu tenho o meu partido, que é a minha posição política. Eu nunca vou te convencer, Gabriel, de você não ser do jeito que você é, nunca. Adianta alguma coisa falar? Mas o seu... Eu estou doutrinando você nunca, porque você não vai ter resultado nenhum. Então isso não é doutrinação. Agora tem o seguinte. O projeto agora, terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Uma escola sem partido, como a turma do Gabriel, o que vai acontecer? Uma escola sem partido, existe uma ideologia terrível por trás, que é a ideologia fascista do sistema capitalista. Que é a ideologia fascista do sistema capitalista. Que é a ideologia fascista do sistema capitalista. Isso não é da ditadura, gente. Você não... Mas é a ditadura que eles querem, ele defende a ditadura, mano. Bolsonaro defende a ditadura, entende isso? O que é a ditadura? Quantas vozes você ouve na ditadura? Uma única voz. Escola sem partido, o pessoal vai ouvir uma única voz, que é a voz de quem? Da ditadura. Vai, Gabriel, sua vez. Sua vez. Claro. Defende o que você está falando. Para que eu vou ensinar capitalismo se vocês já vivem nesse capitalismo? Para que o professor precisa ensinar isso? Que vocês já sabem aquilo que acontece no capitalismo. Que alguém está ganhando muito dinheiro. Eu não estou. Mas você falou... Você falou isso no primeiro trimestre. Você me chamou de nazista. Eu chamei de nazista porque as suas ideias... Você está parecendo... Você me chamou de nazista. Você falou que o Bolsonaro é nazista. Bolsonaro é nazista. Bolsonaro é nazista. Ele tem uma ideologia completamente nazista, machista, de branco, hegemonia branca. Sim. Prova isso. Eu não preciso disso. Alegou que preto para ele tem que ser faxineiro. Ele já falou. Ele é homofóbico. Ele é contra a homossexualidade. Ele é contra casamento gay. Ele é contra os direitos dos gays. Né? Eu sou contra a homossexualidade, isso não me faz homofóbico. É o principal disso aí. Olha só. Não, Bolsonaro. Porque isso aí é tudo caso grave, tudo grave. Agora, o mais grave de todos, que eu acho, na opinião dele, é ele apoiar a ditadura militar. Ele apoia a ditadura. Agora, antes de falar da ditadura, ele deu entrevista também, e na entrevista dele ele falou que ele é contra o ensino de determinadas disciplinas no ensino básico. Quais disciplinas? Geografia, a história,
Ustras. Ustras, isso aí. General Ustras ou Ustras? Ustras. Ustras. General Ustras, isso aí. General Ustras foi o maior torturador da ditadura. Ele não torturava, gente, pesquisem a respeito. Ele não torturava apenas adultos, não. Ele torturava crianças de 2, 3 anos de idade. Na frente dos pais. Os pais delatavam, os pais falarem o que ele queria. E não foi um ou 2 ou 3 casos, não. Foram inúmeros casos. Ele torturava mulheres, ele torturava idosos. Ele foi o torturador da Dilma. E fazia atrocidades com as pessoas. E foi o cara que o Bolsonaro governou no voto dele. Isso aí eu considero mais perigoso do que ele ser racista, do que ele ser homofóbico, do que ele ser contra as mulheres. Porque ele não está sendo contra uma pessoa apenas, um indivíduo apenas, ele está sendo contra todo mundo. Bom, se isso não prova o que eu falei pra você, eu vou te dar um outro exemplo, mas esse exemplo não é do Brasil, não. Eu vou falar porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Olha só essa foto. Essa foto é de uma prova de vocabulário do que seria o equivalente à 4ª série do ensino fundamental lá nos Estados Unidos. E nessa prova, olha só o que essa professora esquerdista Malafaia colocou ali. Ela colocou uma lacuna, tá ok? Dizia para o aluno completar essa lacuna. E a frase é o seguinte: o presidente Trump fala numa maneira superior e espaço em branco, insultando muitas pessoas. Ele precisa ser mais espaço em branco. E aí você tinha que colocar ali o que você acha que o presidente Trump precisa ser. Isso, gente, não é um problema só do Brasil. A doutrinação nas escolas não é algo exclusivo do Brasil. O mundo não está desse jeito que está por um acaso. As escolas sempre foram um antro de proliferação do pensamento esquerdista, que é um pensamento nocivo para a sociedade como um todo. Entendeu? Um pensamento destrutivo, um pensamento revolucionário, não é um pensamento de construção, é um pensamento de destruição. Então não tem como. Tá ok? E, de novo, teve a votação lá, teve a sessão especial, a votação foi interrompida, pediram vistas, muito provavelmente não vai ser votado esse ano. Todo mundo está fazendo um estardalhaço com essa questão. E, na verdade, essa lei não vai ajudar o Brasil em nada. O que tem que acontecer é o que já está acontecendo aqui no YouTube, por meio de diversos criadores, eu inclusive, de pessoas que estão aqui justamente para expor a sujeira da esquerda à luz e para tentar mostrar um ponto oposto, fazer um contraponto, mostrar os dois lados dessa mesma moeda. E tentar, dessa maneira, convencer, fazer um trabalho de convencimento e conscientização. É só isso que vai acontecer. Não adianta aprovar essa lei da escola sem partido. O que adianta é formar professores com pensamento conservador, com pensamento de direita, para contrapor o professor de esquerda. Isso vai melhorar o Brasil. O resto é história da carochinha, não tem como. Ok? Infelizmente a gente vai ter que lutar fogo com fogo. Ok? Enquanto o professor chega lá e fica falando que o nazismo é de esquerda, a gente vai ter que chegar, sentar o professor, sentar o aluno e falar: amigão, deixa eu contar uma historinha pra você. E assim sucessivamente, pessoal. Pessoal, o terceiro assunto que eu queria falar com vocês hoje é sobre um documento que demorou muito tempo, eu demorei muito tempo para conseguir esse documento, que é a Carta Brasil, que foi um documento feito aí por centenas de economistas do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e é uma carta que eles fizeram, não em consenso, mas em convergência ali. Eles não estão concordando com todos os pontos, mas eles estão fazendo aquilo de bom grado para tentar auxiliar aí o futuro governo do Jair Bolsonaro a prestar atenção no que eles julgam ser importante. E eu tenho que admitir, depois de ler o documento por completo, é assim, uma coisa muito lúcida. Eu fiquei muito feliz de ver um documento com tanta lucidez, que abordou todos os problemas de economia que o Brasil está passando agora, desde infraestrutura, programa social, a dívida brasileira, a dificuldade que o Brasil tem de gerar um superávit primário, a dificuldade que o Brasil tem de manter uma balança econômica internacional, assim, muitos pontos, passando por tudo, desde saneamento básico e saúde
até a política microeconômica e a política cambial e a independência do Banco do Brasil, aliás, a independência do Banco Central. Então, assim, é um documento muito bacana. Eu vou deixar um link na descrição para vocês darem uma lida. 91 páginas, não é uma leitura complexa, tá ok? Tá escrito com uma linguagem bem leiga. E assim, eu fiquei feliz de ver que ainda tem gente torcendo pelo bem do Brasil, que ainda tem gente querendo ajudar ao invés de querer destruir, como é o pessoal da esquerda está querendo fazer aí, nessa política de quanto pior, melhor. Tem muita gente ainda trabalhando para o bem do Brasil e é isso que a gente tem que fazer. Eu digo sempre, desde o início, o Bolsonaro é só o presidente, a mudança vai vir a partir de nós, tá ok? A gente que tem que mudar, a gente que tem que fazer o Brasil crescer, a gente tem que ajudar o Bolsonaro do início até o fim. Não adianta só apertar o 17 lá, ir embora para casa e daqui a 4 anos a gente reclama. Não, a gente tem que fazer paulatinamente, dioturnamente. Todo dia a gente tem que fazer uma luta nova. E é isso, pessoal. Como sempre, fiquem bem, fiquem espertos. Beijo de Odin para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!